volta com o programa Pense Saúde. O tema de hoje, epilepsia. Para falar sobre isso, participam conosco as neurologistas doutora Dalva Maria Salgado Machado e a doutora Ana Paula Gonçalves, ambas cooperadas da Unimed BH. A doutora Dalva trouxe aqui um quadro que eu acho que dá para a gente entender melhor, e eu vou até mostrar aqui, vamos ver se dá para... Porque aí você explica, porque a gente está vendo aqui um cérebro nesse quadro, e aí você dá para explicar porque vocês disseram que as manifestações dependem da área afetada, e vocês vão falando, e eu vou tentando mostrar aqui, né? Porque o cérebro, na verdade, ele é dividido, ele é todo dividido, não é isso? Dos lobos. Sim, o cérebro é dividido nos lobos frontal, parietal, occipital e temporal. Nós temos ainda na parte interna, que é a ínsula, né? Que não dá para ver aqui. Não dá para ver aí, né? Mas então, dependendo do tipo de localização da anormalidade, nós vamos ter sintomatologias. Então, por exemplo, o lobo temporal, que é esse que está representado de rosa, aqui. Ele é extremamente rico em termos de sintomatologia, porque nessa região está a representação, por exemplo, da gustação, do olfato, tá? Então, assim, nós podemos ter como aura, que é um aviso, por exemplo, de que vem uma crise, antes mesmo que possa vir uma crise, uma convulsão, pode haver um aviso. Então, por exemplo, no caso do lobo temporal, pode ser um aviso com um cheiro estranho, pode ser que a gente chama de uma alucinação, porque não existe de verdade aquele cheiro. É um cheiro estranho, ruim, de um modo geral, que não existe no ambiente, né? Tá. Temos também, por exemplo, alucinações gustatórias. Também, né? por causa desse lobo temporal. Alucinações auditivas, né? Podem ser sons primitivos, né? Sons simples, como sinos, barulhos mais simples, como também até músicas, né? Tá. Podem ser manifestações mais elaboradas. Aqui a gente tem uma parte até que eu gostaria de mostrar, porque aí a gente vê num outro corte o cérebro, né? E esse curto-circuito, até que você falou, doutora Ana Paula, ele pode ocorrer no cérebro todo ou ele pode ser focal em algum lugar só? Nós temos dois grupos principais de crises convulsivas. Nós temos as crises focais, que se originam num local específico, local só. Que pode ser tanto o lobo temporal, quanto o lobo frontal, quanto o lobo occipital. E nós temos as crises generalizadas, que envolvem de uma forma rápida todas as estruturas cerebrais. Tá. Bom, eu vou voltando aqui, então, porque nós vamos conhecer agora a história de uma pessoa que tem, e ele contou pra gente que a primeira manifestação dele foi, a primeira crise convulsiva dele foi quando ele tinha 17 anos, e ele estava com colegas, na época colegas de estágio, e os colegas levaram um susto, ele também nunca tinha tido, então nós vamos ver, ele vai relatar o caso pra gente, vamos ver. Eu descobri que eu tenho epilepsia depois que tive uma primeira crise, né? Depois disso, né, fiz os procedimentos normais de exame, fiz uma consulta, fui em mais de um médico e tudo mais. E os exames nunca deram nada, nunca tive nenhuma alteração. Então, não tem uma explicação, um diagnóstico, assim, explicando realmente o que causou isso. O que realmente eu sei é que eu tenho casos na minha família de primas de primeiro grau e de segundo grau que também tiveram. Pergunto a ele se a epilepsia trouxe muitas mudanças à vida dele. Tem algumas restrições do tipo dirigir, por exemplo, a minha médica recomenda você não dirigir durante muito tempo, não fazer viagens muito longas, dormir bem, né? Eu tenho que dormir bem, o sono é uma coisa que a falta dele pode, né, vir a causar uma crise. Então eu tenho que ter consciência disso, o dia que eu fico acordado até tarde, que eu saio, né, no outro dia eu tenho que descansar bastante, tenho que dormir até mais tarde mesmo, então eu tenho que ter bem esse controle do meu sono. Além disso, Cláudio também não deve consumir bebidas alcoólicas e garante levar uma vida tranquila. Mais a vida normal, entendeu? Pratico esporte, faço academia, adoro malhar, jogo futebol. É uma doença que ela é controlável, né? Basta você tomar sua medicação, né? Fazer as consultas médicas quando necessário.
e ter ciência de algumas restrições, que isso qualquer pessoa que tem ou qualquer tipo de doença realmente tem que ter, né? Bom, vocês gostariam de fazer algum comentário com relação à reportagem, à matéria? Salientar alguma coisa que acha importante? Eu achei interessante que ele fala em algumas restrições, né? Mas é um advogado que exerce a sua função de uma forma, né, adequada e tem uma qualidade de vida, né, satisfatória. Ele não deixou que a epilepsia o travasse de estudar, de fazer seu curso superior e de se realizar, né? Eu achei extremamente consciente a postura dele, né? Ele colocando que, em relação à direção de veículos, né? Que ele não deve fazer viagens prolongadas. Longas, né? Exatamente. E salientar que é necessário pelo menos 1 ano sem nenhum tipo de manifestação, nem focal, nem generalizado, né? E, preferencialmente, também com um eletroencefalograma normal. É uma regulamentação do Detran, né? Essa questão de 1 ano então, sem assim, crises para dirigir. Né? Para dirigir. Quer dizer que não é assim, só não fazer viagem longa, não é somente, eu vou dirigir porque é só dentro da cidade ou é só perto da minha casa. Às vezes, a gente saber que a maioria dos acidentes ocorre no entorno da localização que a gente mais circula mesmo, né? Que é a nossa casa, nosso trabalho, né? E as casas de nossos familiares. Ele falou uma coisa interessante, que é em relação ao diagnóstico. E como ele é feito? É um diagnóstico clínico, é um diagnóstico de imagem? Como ele é feito? É uma somatória de fatores. No primeiro momento, a gente tem que avaliar detalhadamente os episódios que o paciente apresenta e o diagnóstico pode ser facilitado por exames complementares, como o eletroencefalograma, a ressonância nuclear magnética e até o vídeo EEG, que é um exame que a gente pode internar o paciente, né, colocar os eletrodos para a realização do eletro e filmar o paciente. Então, a gente consegue um registro preciso das crises. A gente consegue ver se é uma crise focal, se é uma crise generalizada. Mas existem alguns casos em que todos os exames estão normais. Aí é muito frequente o paciente chegar para a gente e falar, o que eu tenho então? Não tenho nada, os exames são todos normais. Mas o que a gente tem que entender é que a epilepsia é uma doença funcional. A ressonância nuclear magnética, a tomografia, ela mostra lesões estruturais. Então, num primeiro momento, quando um paciente apresenta uma crise convulsiva, é importante a gente fazer exames de imagem para ver se não tem nada estragando esses fios, né? Mas não necessariamente. Grande comprimindo, alguma coisa, né, que poderia ser a causa... Uma cicatriz de um AVC antigo, né, se tem alguma alteração da estrutura. Mas grande parte, um trauma, grande parte dos nossos pacientes, esses exames de imagem estão normais. E o eletroencefalograma, ele mede a atividade elétrica cerebral naqueles 30 minutos que ele está sendo feito. Então, se naqueles 30 minutos não sai nenhuma faísca, o eletroencefalograma vem normal. Então, mas isso não significa que ele pode ter acabado de terminar o exame, sai uma faísca e ele tem uma crise. Então, muitas vezes, o diagnóstico é clínico e os exames complementares podem nos ajudar. Mas não, às vezes a alteração é celular, é uma alteração dentro da célula, que nem o exame de imagem consegue, né, visualizar e nem a medida do funcionamento da célula durante aqueles 30 minutos nos ajuda. Entendi. É bom lembrar, perdão, claro. O contrário também, né? Existem pacientes que não têm crises convulsivas ou qualquer outro tipo de manifestação que possa, né, ser compatível com a epilepsia e que tem eletroencefalograma alterado. Tá? Então, existem tipos de anormalidade no eletroencefalograma e nem todos são representativos de epilepsia. E existem também pacientes que são parentes diretos, por exemplo, de epiléticos e que não manifestam a epilepsia, mas têm descargas no eletroencefalograma. Então, por isso que o eletroencefalograma, desde a década de 30, quando, né, ele surgiu, ele ainda é um exame atual, né, por esse motivo que a Ana Paula falou, porque ele é um exame que vê a atividade elétrica do ponto de vista funcional, né? E então ele é um exame de rastreio, por exemplo, para piloto de avião, para bombeiro, para polícia, ou para qualquer atividade em que o indivíduo vai exercer atividade sob risco, né? Metalúrgicos, alto forno ou qualquer coisa assim.
Uma outra coisa que ele falou, que eu achei interessante, é que ele citou outros casos na família de primos e primas que já tiveram outras vezes. Existe essa relação familiar ou genética ou não? Bem, existem algumas doenças, né, algumas síndromes que são geneticamente determinadas. Já foi identificado um gene, né? Existem as doenças autossômicas dominantes, as autossômicas recessivas, e esses casos específicos há uma transmissão. Mas a grande maioria das epilepsias não há um gene específico que causa a crise. Então, na verdade, há uma tendência familiar. Familiar, não genética especificamente. Assim, todos nós podemos ter uma crise convulsiva, né? Nós temos mecanismos excitatórios, que são geradores dessa atividade elétrica, e mecanismos inibitórios, que são estabilizadores. Então, para que a gente não tenha uma crise, esses dois mecanismos têm que funcionar de uma forma equilibrada. E o que existe é que algumas pessoas têm esses mecanismos inibitórios um pouco mais frágeis. E isso pode ser uma tendência familiar. Então, né, pessoas que têm casos de epilepsia na família têm uma tendência maior a ter crise. Mas não é uma doença geneticamente determinada que é transmissível a partir do momento de pai para filho de uma forma direta, assim. É isso que a Ana Paula falou, é importante porque, por exemplo, a gente chama isso de hiperexcitabilidade neuronal, né? E a gente tem uma doença parecida, que é mais comum, que é a enxaqueca, né? Onde o mecanismo fisiopatológico é muito parecido. Então, coisas que para as pessoas normais não causam dor de cabeça, como, por exemplo, cheiros, fome, falta do sono, né? Alguns tipos, eventualmente, de alimentos, como bebida alcoólica, podem desencadear a crise, né? Só que para aquele portador de enxaqueca, esses estímulos desencadeantes vão dar dor de cabeça. E para o portador de epilepsia, ou para aqueles indivíduos onde esse equilíbrio entre excitação e inibição não ocorre, vai acontecer a epilepsia. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre isso, para falar também nos cuidados e de como poder ajudar uma pessoa, né, no momento de crise, mas no próximo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo, hoje estamos conversando sobre epilepsia. Mas o nosso intervalo, ele é pequenininho, então daqui a pouco a gente está de volta, fique por aí.